Vamos lá, vamos por partes. E hoje aqui comigo, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi médico, foi diplomata e depois se tornou notoriamente Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros com sua obra entre as melhores de todos os tempos. Em Grande Sertão Veredas, Riobaldo, que é o personagem principal, é um sertanejo e narra sua vida passada, enquanto jagunço. Entre batalhas, amores proibidos e uma busca por vingança, ocorre o julgamento de Zé Bebelo, que irei analisar agora. Uma cena que é super original, por ser algo como a gênese do tribunal que conhecemos hoje. Os personagens ficam como se já conhecessem mais ou menos o funcionamento de um, mas percebe-se que muita coisa vai sendo improvisada no decorrer da situação. Agora, por que falar em justiça no universo sertanejo, num espaço tão caótico? Essa questão é bastante válida, principalmente por se tratar de um ambiente bastante conturbado. O personagem principal muda de lado, inimigos são aliados, outros têm interesses dignos de situações de guerra ou de profundo descaso, como se vê no sertão, né? Por exemplo, um companheiro de armas de Reobaldo fala com naturalidade em estuprar, isso em uma conversa amigável, à beira da fogueira. Isso já nos coloca um pouco à parte, né, de como é a situação. Mas vamos lá. A situação ocorre de forma bastante ousada. Zé Bebelo, o réu, que é líder do exército adversário, que foi derrotado com pulsos amarrados, atravessa o exército que estava em viagem. Apanha o banco, vai até onde os capitães estão e se senta à frente deles. Isso em desafio. E ainda determina que estes se sentem como se fosse ele que mandasse. De boa, atravessar uma cambada de cangaceiro para provocar o líder, se não é coragem, seria no mínimo pedir para morrer. Agora, Joca Ramiro, o líder do exército vencedor, aceita a loucura, mas atenção, ele senta no chão. Então Zé Bebelo segue o exemplo dele. Essa cena merece uma atenção mais cuidadosa. Após o Zé Bebelo sentar e querer determinar, quase que impor a audiência, Joca Ramiro responde com humildade ao sentar no chão. E é seguido pelo rival, o que determina o rumo da conversa a partir daquele ponto, que será ponderada, racional. Essa atitude de sentar no chão também determina respeito pelo adversário, já que Joca Ramiro podia simplesmente estripar o cabra. Estou me deixando levar um pouquinho pelo linguajar aqui, mas tudo bem. Mas não, o que nós presenciamos é os dois conversarem, pois estão em confronto político. São dois chefes disputando a atenção ali, para ver quem vai conseguir prender e conquistar a opinião dos que estão ao redor. Aí, ao se perguntar se Zé Bebelo quer julgamento, este responde: toda hora eu estou em julgamento. Rapaz, retado, ó. O desafio dele é de conhecimento. Se Joca Ramiro, por exemplo, usasse de violência nessa hora, os comandados dele iriam perceber uma fraqueza. Ele tinha de ser tão ou mais inteligente do que Zé Bebelo, que está se valendo de um discurso filosófico até. Afinal, bora pensar um pouquinho. Não estamos todos em constante julgamento? Não estamos o tempo todo sendo medidos pelas circunstâncias que nos ocorrem? Então Joca Ramiro, incomodado com essa afronta, ameaça Zé Bebelo e questiona, né, sobre o porquê não mataram logo então, por que ficam enrolando. Cara, naquele meio, demonstrar insegurança é uma fraqueza com consequências sérias. Então, eles começam a travar uma conversa mais complexa sobre motivos de cada um, coisas mais individuais. E o povo fica lezinho ao redor. E se escutar sem entender,
vai ser descrito o tempo todo durante o julgamento, criando um clima tenso, como se a qualquer instante tudo pudesse descambar para o pior mesmo. Alguns cangaceiros transparecem até vontade de diversão e de fim de conversa logo. Sabe aquela vontade de esfolar alguém? Pois é, algo que sem os líderes ali para impor ordem e justiça seria certo, aconteceria rapidinho. A partir desse ponto, eu vou enumerar os argumentos para condenar o desafortunado. Primeiro, vem Joca Ramiro, que diz que Zé Bebelo veio desnortear, desencaminhar os sertanejos de seu costume antigo já. Ao que Zé Bebelo rebate: velho que já está desencaminhado, o velho valeu enquanto foi novo. É bacana analisar esse trecho porque ele aponta a mudança dos tempos e o motivo para a guerra. Mostra conexões da obra com linhas de pensamento histórico-filosófico. O próprio Zé Bebelo já foi aluno de Reobaldo, o que não indica que seja mais jovem, mas indica um desajuste entre visões políticas diferentes, já que agora estão em lados opostos. E qual é o desajuste? Se trata do tradicional contra o novo. O que está sendo colocado ali em confronto são os costumes antigos contra costumes modernos. Mas aí o Joca Ramiro continua: o senhor não é do sertão, não é da terra. E o Zé Bebelo, nesse ponto, ele contrasta de uma forma bastante engraçada até. Ele fala: sou do fogo, sou do ar, da terra é a minhoca, pô. Cara, o que ele está indicando aqui é que todos os seres humanos são do mesmo espaço, do mesmo ambiente, já que são todos da mesma espécie. Zé Bebelo insinua a ideia de igualdade entre os povos. Depois daqui, o Joca Ramiro toma para si uma condição de juiz e deixa que os outros acusem, de modo que Zé Bebelo é que se defenda. E, se tiver sorte, né, seja defendido também. Por outro lado, pode dizer que Joca Ramiro tirou a responsabilidade de ser, tomando essa atitude como mais cautelosa. Ou seja, por mais que seja uma hierarquia da autoridade dos chefes, preza-se mais por uma democracia. Ele quer ouvir a opinião de todos, por julgar mais sensato mesmo. Mas qual será o tipo de acusação que será feita ali? Primeiro fala Hermógenes. Hermógenes já chega desejando passar com os cavalos em cima do réu. Denuncia maldade pela maldade mesmo. O Zé Bebelo ser pau-mandado dos políticos. Só que Zé Bebelo debocha dessa acusação. E ao ser declarado doido pelos outros, né, que estão ali, por continuar desafiando, rebate que a acusação tem de ser sensata, não ofensa. Nisso, Hermógenes fica ofendido. E por conta dessa ofensa diz que tem direito de dar fim ao réu. A princípio, Hermógenes age de acordo com uma lei do mais forte, como se quem vence fosse o correto. Essa questão é interessante por trazer em si a essência de justiça e, se não for identificada, é como se dissesse que a escravidão é correta, por exemplo. Mas aí pode se perguntar, qual seria a razão para o julgamento então? Eu diria que foi mais ou menos o que motivou o Tribunal de Nuremberg, o que foi executado depois da Segunda Guerra Mundial. Uma vez determinada a vitória, foi formado um tribunal. Esse tribunal era militar, internacional, para julgar o alto escalão nazista. Isso por crimes de guerra e contra a humanidade. Enfim, o ponto é, se a guerra já está ganha, para que fazer um julgamento? Eles precisam ter a razão ao seu lado. Eles querem a verdade. Pensando em tudo isso, qual é a resposta de Joca Ramiro? Mas ele não falou o nome da mãe, filho. Mas, hein? Eu venho com toda essa reflexão e ele me vem com essa. Mas para eles a razão comum é essa. É quase como uma lei não escrita. Não pode mexer com a mãe. Isso ou chamar de ladrão. É o que categoriza para eles ofensa. Outro, já sem paciência, pede por um duelo com facas, na intenção de não haver covardia. Mas Joca Ramiro reitera que isso seria um resultado. Por enquanto, é acusação. Então continua, né? Que crime,
Veio guerrear como nós também. Perdeu, pronto. A gente não é jagunços? Essa pergunta, ela expõe uma condição colocada de forma bem natural para simplificar a vida deles ali. Sou Candelário, esse que fez essa última acusação do desafio com as facas, como que vai pensando enquanto fala, termina dizendo para soltarem Zé Bebelo. Isso para que eles continuem a guerra. Mas isso não faz sentido, né? Com esse comentário fica marcada uma indiferença pelos problemas políticos que deram início à guerra. Eles perdem o sentido. Talvez nem sejam lembrados, dando lugar à disputa do poder como um fim em si mesmo. Ou seja, eles querem ficar brincando de guerra. Eles já estão habituados à guerra. Então, para que mudar? Esse é um estado de conformidade com um problema que parece cômico, mas é bem assustador se pararmos para pensar. No meio de tudo isso, Reobaldo fica matutando, pensando e procurando forças para falar o que preste, para não dar uma opinião qualquer. Mas desse matutar dele sai uma crítica muito bacana. Ele pensa que sabe direito que uma pessoa é. Julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Mas para o escriturado da vida, julgar não se dispensa. Viver é muito perigoso mesmo. Essa última frase, dita quando Reobaldo se depara com algum impasse, ela é muito marcante no livro. Mas bora ver o todo aqui que foi dito por ele. Ele critica a lei baseando-se na ideia de que qualquer julgamento sempre se refere ao passado, a um evento transcorrido, e algumas pessoas mudam constantemente. Só que julgar na sociedade é algo indispensável, já que não se pode deixar também o criminoso impune, senão poderia ficar pior. O conflito dele é grande, hein? Enquanto ele fica nesse impasse filosófico, um Dosnô pede para falar e sugere se apoderar dos bens de Zé Bebelo. As vontades aparecem. Corrupção pela oportunidade. Bora pensar no que acarretaria isso. E depois de roubar Zé Bebelo? Que já estaria longe de uma justiça, né? Já seria um crime. Deveriam pegar o que era dos seus comandados? E depois de pegarem as posses e não ter para todos, pegar as mulheres também? Essa seria uma reação em cadeia já comprovada historicamente. O povo vencido seria totalmente subjugado. O negócio ficaria bem feio a partir daí. Percebendo o rumo que as coisas estão tomando, Reobaldo resolve falar. E fala sobre as qualidades do chefe inimigo, de Zé Bebelo, que ele já conhecia antes. Ele fala que ele não mata prisioneiros, não tortura, é corajoso em campos de batalha e tem palavra. Isso lhe dá em resposta à ideia de que na guerra todo mundo mata, todo mundo comete crimes, mas são tempos de guerra. E depois ele continua e apela para o orgulho dos capitães, dizendo que, derrotado, todos eles se reuniram apenas para matá-lo ali. Isso era uma vergonha. Ele insinuou também a ideia do exemplo que poderia surgir de Zé Bebelo. Como ficaria? Contariam histórias? Ele se tornaria quase um mártir, enquanto que eles seriam lembrados como covardes. Por outro lado, se soltassem o réu, seriam vistos como honrados, ganhando assim fama. Reobaldo está mais preocupado aqui em ser convincente do que em ter razão, apelando para o ego dos seus companheiros. E continua. Já que Zé Bebelo tem palavra, que ideia de sair do Estado? E esse, nessa hora, até indica que tem parentes em Goiás. Reobaldo faz um papel de advogado muito bom. Tanto que Joca Ramiro concorda com o exílio, dizendo para Zé Bebelo só voltar depois que ele morresse. Portanto, Zé Bebelo ainda é punido, mas tem uma pena bem distinta do que parece banalidade ali, que seria uma morte, até uma morte violenta, pelos ânimos. Enfim, o uso do conhecimento e os artifícios para livrar a cara do Zé Bebelo como uma forma de civilizar o sertão é algo que estaria comprometido se ele morresse. O
que não deixa de ser uma crítica à pena de morte. Então, aqui eu vou terminando, tá, galera? Claro que eu selecionei apenas alguns trechos que considerei mais interessantes. Por isso ainda tem muita coisa ainda no julgamento. Sem contar que é só o meio do livro. Por isso, se gostou, dá uma olhada no livro. Mas antes, dá uma curtida, se inscreve no canal. Até mais. Um abraço.